Boa noite, pessoal. Estamos Boa noite. aqui mais uma noite reunidos para o nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. É o grupo que se reúne toda terça-feira, às 8h30, para leitura e debate das obras do Bert Hellinger. Agora nós estamos lendo o livro No Centro Sentimos Leveza. Hoje vamos iniciar aqui na página 98. Estamos sob a orientação do nosso querido Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nesse encontro, onde a gente pode conversar, trocar e ler, como a Larissa disse, as obras do Bert. Então, hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Cristiane. E, Cristiane, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite ao grupo. E pode começar, Cristiane. Tudo bem. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas aos nossos pais, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se fosse congregado por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atuem todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos que essa força vincula e leva em consideração, e deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir, pelo alcance dessa força e desse sentido, quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele os filhos, inclusive os mortos e os natimortos, os pais e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, bem como os nascidos fora do casamento e os meios-irmãos, os avós, eventualmente também algum dos bisavós. Incluem-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, ou cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos desejam segui-lo. Às vezes, também, pais ou avós querem morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro, com frequência, também deseja morrer. Então, os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muita gente que tem câncer ou outra doença grave, sofre um sério acidente ou está em risco de suicídio, é pressionada pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação e diz interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em lugar dela e resgatando-a, assim, de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar
e, em particular, as crianças que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. Tal substituição também ocorre entre os parceiros de uma relação. Repare-se ainda que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A integridade. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da integridade do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta gerações. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua integridade. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transforma inconscientemente e também aqui o peso de restaurar a integridade perdida recai principalmente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: "Não quero mais viver com você." Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo ódio dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza dela. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E tampouco seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometido contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que a instância superior encarrega de compensar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito à compensação, não existe justiça no grupo familiar no que toca à equiparação entre as pessoas. Pode continuar? Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: "Não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família." Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre essa pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda, quando o membro da família exibe um comportamento desviante, os outros lhe dizem: "Você é uma vergonha para nós e por isso o excluímos da família." Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que uns estão dizendo a outros:
Temos mais direito de pertencer à família do que vocês. Ou, vocês têm menos direito de pertencer do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencer. Nesse contexto, bom significa apenas tenho mais direitos e mal significa somente você tem menos direitos. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: você não pertence mais à família. Temos um substituto para você. Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a integridade perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado. Associa-se a isso o fato de que, muitas vezes, os membros remanescentes da família também sentem culpa diante de alguém que morreu prematuramente, como se fosse injustiça, em face do morto, o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça, impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. Ok, Cristianes, vamos fazer uma pausa, ir abrir espaço para comentários ou perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Renato, eu tenho. Ok. A Rosa, a Marilis e eu também tenho uma. Ótimo. Eu vou ligar meu vídeo. Ah, Renato, não sei se eu gostaria de colocar uma coisa, mas é pessoal no grupo. Eu não sei se tenho esse espaço ou não. Uma história pessoal. Ok. Tá. O meu avô, pai da minha mãe, avô materno, a primeira esposa dele faleceu, ele deixou um filho. Então, meio irmão da minha mãe, a segunda esposa dele. E numa constelação da minha mãe, vimos que a primeira esposa dele não morreu de barriga d'água, sei lá, alguma coisa meio que sem falar, não se falava do que ela tinha morrido. Oi, Marilis, travou. Tá travado o vídeo dela. Marilis, você quer tentar sem o vídeo? Tá, eu vou tentar. Melhorou? Voltou, estou te ouvindo. Agora sua voz voltou. Até onde vocês me ouviram? Apareceu na constelação que ela não morreu do que chamam de barriga d'água. Ou alguma outra coisa do tipo? Porque eu questionei uma tia e minha tia disse, não me lembro do que ela morreu. Depois veio com uma história assim. Então, na constelação surge um segredo que ela havia se suicidado. Uhum. E a minha avó, ela morre, jovem, com 37, 38 anos, com câncer. Uhum. Travou novamente, Marilis. Não estou te ouvindo. Oi? Oi, agora voltou. Voltou? Voltou. A sua avó, que é a segunda esposa do seu avô, morre cedo também? Morre cedo,
minha mãe deixou 3 filhos, né? Criou o filho da primeira mulher, mas deixou 3 filhos. Minha mãe tinha 9 anos. E minha mãe hoje tem uma doença neurológica, degenerativa, e na constelação aparece que ela segue esse destino. Então, eu estou dividindo isso com vocês. De repente, você pode ter algum comentário, Renato, ou não sei. Mas isso me veio muito à memória agora. Uhum. Uma pessoa excluída dentro da família, e como diz aqui no texto do Bert, que cede lugar, em função disso, outra pessoa pode entrar ou pertencer. Isso pode trazer problemas de compensação. Outras pessoas também podem adoecer em consequência disso. Então, assim, a gente sabe hoje que muitas doenças, elas representam pessoas excluídas. Então, assim, eu não posso afirmar que hoje a doença neurológica da sua mãe está relacionado a essa pessoa. Mas numa constelação, muitas vezes isso pode se mostrar claramente se isso está ligado a isso ou até mesmo a outra situação dentro da família. Mas o que a gente sabe, basicamente, que sim, pessoas excluídas dentro de um sistema ou pessoas que cederam o lugar, aqueles que ocupam ou os descendentes tendem a ficar enredados dentro dessa situação, Marilis. O sistema ele busca por compensação. E é interessante porque ela já está com essa doença há 8 anos. E os médicos não entendem porque o caso evolui tão devagar. De uma forma que poderia ter sido muito mais rápido. Aham. Certo. Do quadro, ela está bem. Então, nesses casos, existe indicação dela para ela fazer uma constelação e ver se algo se revela acerca disso tudo. Já fizemos, viu, Renato? E o que apareceu? Apareceu essa pessoa morta, é isso? Aparece ela enredada nessa primeira esposa, né, do meu avô, primeira mulher, que esse segredo aparece como se, assim, ela buscando, ela foi embora, né, ela buscou ir embora, ela se suicidou, foi um suicídio. Isso que mostrou a constelação. Certo. Bom, e além de mostrar isso, essa mulher foi incluída, ela foi honrada, ela ganhou um lugar, independente dela ter possivelmente se suicidado. Na constelação, você fala? Isso. Ai, Renato, sinceramente, olha, eu acredito que sim. Eu acho que sim. Vou ter que me lembrar agora, porque às vezes tem tanta informação numa constelação que ainda mais quando a gente é da gente, né? Ou mãe, como foi o caso, a gente acaba se perdendo em alguns detalhes, né? Mas isso não é o detalhe, isso é a questão central de uma constelação como essa. Saber desse enredamento dela com essa mulher, isso não é o suficiente. Isso não resolve nada. Certo. Porque se essa doença dela está ligado à exclusão dessa mulher e numa constelação aparece ela enredada a isso, parar aí ou só saber disso não resolve absolutamente nada. Porque se essa mulher se não derem de fato um espaço de honra e de respeito a essa mulher, a doença persiste, a doença continua. Certo. Tá? Então, isso não é um detalhe, isso é a questão central da constelação. Não, Renato, eu não me lembro, então eu não posso te falar se isso
e se isso foi feito na constelação ou não. Mas eu tenho como rever isso. Ok. O que já me ajuda muito. Ok. Não só a mim, a nós, né? Sim, legal. Obrigada por compartilhar, Marilis. Obrigada pela sua atenção especial. Imagina. Mais alguém? A Rosa. A Alice, eu estou vendo aqui que ela levantou a mão e depois tem algumas perguntas no chat, Renato. Vou abrir o microfone da Rosa. Tá bom. Renato, essa questão aqui da página 99, das pessoas que pertencem ao grupo familiar, ele fala eventualmente também alguns dos bisavós. Eu achava que sempre os bisavós pertenceriam ao grupo familiar. Por quê? Bom, aqui nessas páginas tem algumas coisas um tanto quanto desatualizadas. Sim, não só os bisavós pertencem, os tataravós, os bisa, os trisa, os tatara, todos pertencem. Então. Mas os que mais influenciam tendem a ser as gerações mais próximas. Antes, ele falava, Albert, isso há 20 anos atrás, que os efeitos sistêmicos eles tinham uma duração dentro de uma família de 3 a 4 gerações no máximo, e que depois a tendência é que esses efeitos fossem sendo diluídos. Isso era uma afirmação que o Bert fez lá atrás, e muitos livros dele ainda são baseados nisso. Mas isso foi revisto, e hoje a gente já sabe que acontecimentos graves, eles podem ter efeito por mais de 10 gerações, ou muito mais que isso. Então, isso é uma coisa que foi revisto. Ou seja, essa história de que vai só até o bisavô não é mais uma verdade. Antes ele tinha tido essa compreensão, mas depois ele mudou essa compreensão. E hoje ele sabe que todos os acontecimentos, especialmente os acontecimentos graves, pode ter efeito para muito mais de 3, 4 gerações. Mais de 10 gerações. Tanto é que às vezes a gente coloca 8, 10 gerações. E se manifesta, a gente vê a força desses acontecimentos graves atuando até tantas gerações depois. Tá? Eu já vi também, dentro de constelações. Então, isso é algo que precisa ser revisto nessa literatura. Uhum. Precisa ser reformada quando se editar o livro novamente. Ok. Obrigada. Imagina que é isso. Quem mais? Olá, Alice. Eu vou ativar o microfone dela. Alice? Oi. Oi, Alice. Boa noite. Boa noite. Eu estava ali quando estavam falando sobre pertencimento, né, que você não tem mais o direito de pertencer porque faz isso ou deixa de fazer. Aí eu me perdi, porque já falaram tanta coisa, já veio mais informação, né? Quando fala em injustiça, de justiça, esses direitos ou não direitos de pertencer, eles também nos levam a escolher a profissão do direito? O que a gente observa nas pessoas que escolhem a profissão de direito, de juiz, de promotores, etc., é que normalmente existe nessa família, mais recente ou mais antigo, existe situações onde as pessoas se sentem injustiçadas. Ou seja, parece que a escolha pela área do judiciário geralmente é uma manifestação de alguém na geração atual buscando fazer justiça a algo. Ela vive identificada com isso. Normalmente existe algum tipo de injustiça que aconteceu dentro da família lá atrás. Assim como o pessoal da área de saúde também busca saúde, porque muitas vezes muitas doenças aconteceram na família e as pessoas da área de saúde vivem identificadas muitas vezes com isso, dentro do seu campo. Então, as profissões muitas vezes estão relacionadas com comunidades do destino da família.
E muitas vezes elas fazem essa escolha, a princípio parece por uma coisa pessoal, né, de gostar tal, mas muitas vezes o que a gente observa, na maioria das vezes a gente observa que essas profissões elas estão a serviço de dinâmicas familiares e outras tantas a serviço da comunidade, da sociedade também. Então isso não está só necessariamente essas decisões pelas profissões vinculadas a essas dinâmicas familiares, mas muitas vezes são pessoas que são tomadas a serviço de necessidades sociais, de comunidades, enfim. Não podemos limitar, falar que isso só está ligado à família, mas na maioria das vezes está ligado à família. Obrigada. Nada. Me chamou a atenção essa questão do pertencimento, né? Porque se há uma injustiça, geralmente ela está ligada, né, a essa ordem do amor, né? Pelo menos eu estou me dando conta. Tá fechado o teu microfone. A injustiça ela não está necessariamente ligada à exclusão, embora na exclusão exista a injustiça, mas podem existir outros tipos de injustiça que não envolvem necessariamente a exclusão, mas, por exemplo, compensações, equilíbrio de troca, né, situações onde pessoas são defamadas ou injuriadas. Então, assim, claro que a exclusão é uma injustiça que o sistema não aceita de forma alguma, mas essa não é muitas pessoas elas são injuriadas, elas são caluniadas e com isso essa injustiça ou são roubadas e com isso o sistema ele busca também por uma necessidade de compensação. Embora a exclusão é uma das grandes injustiças que acontece dentro do campo sistêmico. Renata, tu falou sobre injustiça com desequilíbrio de troca. Sim. O que é uma injustiça com desequilíbrio de troca? Quando, por exemplo, alguém que fez muito por aquela família, por aquele sistema, ela não é recompensada ou reconhecida por isso. Então, aí se cria uma situação de injustiça. Por exemplo, às vezes um funcionário ele trabalhou por aquela família, ele deu a vida por aquela família e a família nunca olhou ou reconheceu isso. Então, se cria ali um desequilíbrio de troca. E aí essa pessoa, que não foi essa sensação de injustiça, pode ser vivido por outra pessoa na próxima geração. Então, tem pessoas, por exemplo, que morrem trabalhando por uma família ou na empresa daquela família. Então, muitas vezes os descendentes, eles podem ter uma certa tendência a se juntar a essas pessoas mortas. E aí, o que está atuando dentro dessa dinâmica é a dinâmica da compensação. Tem a ver, toda a dinâmica de compensação tem a ver com equilíbrio de troca. Então, o equilíbrio de troca pode também, um desequilíbrio de troca pode também gerar essa sensação de injustiça dentro da família e outras pessoas partirem na busca de tentar fazer essa compensação. Então, como a gente vê, por exemplo, também pessoas que na família tinham escravos lá atrás e a família enriquecia às custas do sofrimento desses escravos. Então, depois, gerações à frente, pessoas se revoltavam contra a própria família ou com o dinheiro que a família ganhava. Então, de novo, essa pessoa ela se revolta contra isso para tentar compensar e honrar aquelas pessoas que sofreram e que a família se beneficiou com isso. Então, tudo isso tem a ver com equilíbrio de troca. Então, são injustiças ligadas não necessariamente à exclusão, mas a desequilíbrio de troca. Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim, foi, obrigada. Imagina. Obrigado da pergunta.
Larissa, mais perguntas? No chat, a Regina Célia perguntou assim: quando ele diz e deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido, a que ele se refere? Por exemplo, uma pessoa cria um vínculo de afeto, um ex-namorado, uma ex-namorada de um avô ou de uma avó, né? Ou dos nossos pais, e que não vieram a se casar, mas essa despedida, ela foi uma despedida respeitosa e ambos ficaram de acordo com isso. Ninguém se sente prejudicado por essa relação que terminou. Então, essa pessoa agora, ela não pertence mais ao sistema, ela não influencia mais esse sistema. Então, é uma pessoa que, por um período, ela pertenceu àquele sistema, porém, porque essa relação acabou e não existiu perdas, não existiu injustiças, ninguém cedeu o lugar sendo prejudicado por isso. Então, essa pessoa ela pode ser desligada daquele sistema sem que traga as consequências para os descendentes daquela família. Então, isso é um exemplo dessa situação. Mais perguntas? Sim. O Fernando, ele perguntou: Renato, fibromialgia tem relação com dores dos excluídos dentro do sistema familiar? Com muita frequência. Com muita frequência, a fibromialgia é uma manifestação de dores de pessoas excluídas dentro do sistema. Com muita frequência. A Elisane Bender perguntou, aspas, pais ou avós seguiam um filho ou um neto que faleceu, página 99. Poderia falar sobre isso? E o Fernando agradece. Tá, imagina. Posso sim. Por exemplo, quando um pai, quando os pais perdem um filho, com muita frequência, um desses pais ou ambos esses pais querem seguir esse filho na morte. Eles ficam muitas vezes aprisionados nisso. Então, por exemplo, se um avô, uma avó perdeu um tio, perdeu um filho, né? Não só outros irmãos podem querer seguir os irmãos mortos, como esses avós também podem querer morrer para se juntar a esse filho morto. Mas isso também não acontece só nessa relação de pais e filhos. Isso acontece também entre casais. Às vezes, uma pessoa morre, duas pessoas namoram e uma delas morre. Muitas vezes, a pessoa que fica, ela também quer seguir esse ex-namorado ou ex-namorado na morte. Então, a morte é uma das dinâmicas que muitas vezes aprisionam pessoas da família e até mesmo nas relações afetivas. A gente vê, aliás, é bem frequente a gente ver isso. Casais que vivem juntos uma vida toda e um morre na sequência, o outro morre praticamente junto. Aliás, como a gente vê muitas vezes, um filho morre e na semana seguinte, ou em pouco tempo depois, um dos pais morre junto, ou vice-versa. Então, essa dinâmica ela é muito frequente, muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que morreu, eu conheço o cara que ele é relativamente próximo a mim. É um amigo lá de infância que eu não tenho muito contato, mas muito conhecido. O que aconteceu? O irmão morreu de um acidente. Daí, poucos meses, o pai morreu.
e em menos de um ano a mãe também morreu. Só ficou ele. 3 pessoas morreram da mesma família no prazo de um ano. Um filho, o pai e a mãe. Tudo na sequência. Assim como eu tenho exemplos de clientes que a filha vivia muito doente e a mãe morreu e essa filha que era muito doente morreu na semana seguinte. Então, isso eu vejo com muita frequência. Então, significa isso. Muitas pessoas seguem essas pessoas, muitas pessoas vivas seguem essas pessoas que morreram na morte, não só nessa relação de pais e filhos, mas também na relação de irmãos e também na relação de casais. Isso acontece com muita frequência. A Elisane disse que perguntou porque tem a ver também com a minha história. Gratidão. E a Camila Hermel compartilhou. Meu pai faleceu, 20 dias depois morreu meu avô. Olha isso. Todos nós conhecemos histórias assim. Todos nós. É muito frequente. Mais perguntas? Sim. A Aika perguntou. Seria o caso de, consequentemente, a injustiça na troca, um descendente se tornar pródigo? Se o desequilíbrio de troca... Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Posso repetir? Pode, por favor. Seria o caso de, consequentemente, a injustiça, acredito que é no equilíbrio de troca, um descendente se tornar pródigo? Aika, você consegue falar? Você consegue... Não? Ela não consegue usar o microfone. Pródigo aí em que sentido? Poderia ser mais específico? Vamos ver se ela me escreve. Enquanto ela me escreve, você quer que eu leia outra pergunta? Sim, por favor. Enquanto ela vai tentando escrever aqui. O Fernando agradeceu e ele pergunta se pode fazer uma pergunta a mais a respeito da fibromialgia. Sim. A pergunta dele é: qual seria o movimento para a cura? Ótima pergunta. O movimento para a cura, num caso como esse, é quando a gente, antes de mais nada, olha para essas dores sorrindo, com amor. Em outras palavras, que a gente aceite no nosso corpo a dor dessas possíveis pessoas excluídas. Via de regra, quando nós temos um sintoma, uma doença, a nossa primeira reação é querer se livrar daquilo. O que nós, ao fazermos isso, nós estamos reproduzindo aquilo que aquela pessoa lá do passado provavelmente sofre, que é uma exclusão. Então, quando nós vivemos uma dor, um sintoma, ao invés de nós querermos excluir isso, nós deveríamos olhar para essa dor com amor. Nós deveríamos dar boas-vindas a essas pessoas excluídas que estamos vivendo que está vivendo isso através do nosso corpo. Então, essa é a primeira atitude que nós devemos ter. E não querer nos livrar da dor, não querer excluir novamente alguém que provavelmente está se manifestando no seu corpo através dessa dor. Então, isso é um olhar sistêmico para a saúde. Que a gente acolha os sintomas ou a doença, porque tanto os sintomas como as doenças, elas funcionam como um portal que nos dá acesso a não só uma expansão da nossa consciência, mas nos dá acesso a olhar
para algum desequilíbrio, para alguma injustiça, para alguma exclusão de pessoas dentro da nossa família, ou até mesmo de dinâmicas mais profundas dentro da sociedade. Então, os sintomas e as doenças, eles funcionam como um portal que nos permite olhar para uma dimensão muito maior e que nós não temos consciência, mas que de alguma forma estamos enredados por essas dinâmicas invisíveis do nosso sistema e do coletivo. Então, a primeira atitude diante dos sintomas não é querer excluir, e sim usar isso como uma forma de colocar em movimento, em cura, algo muito maior. E é lógico que isso me obriga a parar, me obriga a expandir o meu olhar, obriga a me conhecer, obriga a me expor a algo maior que aconteceu dentro da família, ou a mesmo enfrentar determinadas dinâmicas e mudanças profundas que muitas vezes estão a caminho e que se manifestam através desses sintomas. Eu vou falar muito sobre isso nos módulos que vão ter sobre saúde. Né? A gente está programando para o próximo ano uma formação de saúde, que é o olhar sistêmico diante da saúde, que não só permite tratar as pessoas, mas ajuda o ajudador a olhar para a doença e para os sintomas de uma forma totalmente diferente. Tá? Então, a primeira atitude, Fernando, é começar a olhar com amor para essa mialgia. O que ela quer te trazer, o quem ela te traz ou te conecta, ou a que ela está a serviço. Nenhum sintoma é contra a vida. Todos é a favor da vida, do novo, do crescimento, da inclusão. Né? Tudo tem um motivo. Nada acontece à toa. A nossa saúde não acontece à toa, assim como os sintomas e as doenças também não. Tudo isso está a serviço da vida, da evolução, da inclusão, do equilíbrio, da integração. E o nosso corpo é o veículo onde todos esses desequilíbrios, sejam emocionais, sistêmicos ou até mesmo sociais, se manifestam. Então, o nosso corpo é esse veículo. É um veículo da nossa alma da nossa família, da sociedade, desse algo maior. Então, olhar para a saúde de forma holística é desenvolver esse olhar. É desenvolver um olhar onde o nosso corpo não é algo único, mas sim, através do nosso corpo, ocorre a manifestação de dinâmicas muito profundas e invisíveis, não só da minha família, mas também da sociedade, do coletivo. Portanto, cada vez que aparece um sintoma ou uma doença, surge aí a oportunidade de eu me abrir para algo maior, que eu não estou tendo consciência, mas que o meu corpo expressa isso, manifesta isso. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Renato, no chat, muita gente falando que maravilhoso, Renato, maravilhoso, muito amoroso, muito esclarecedor. E o Fernando fala que está emocionado e muito obrigado, ele fala para você. Imagina, eu que agradeço a pergunta. A Aika esclareceu aqui. Ela disse que se referia ao exemplo que você deu de alguém que serviu a uma família por anos e não foi reconhecido. Pródigo no sentido de perdulário. Então, voltando à pergunta que ela fez lá, se seria uma consequência dessa injustiça no equilíbrio de troca, um descendente se tornar um pródigo, um gastador, uma pessoa perdulária. Sim, nesse sentido, sim. Então, famílias que ganhou dinheiro às custas do sofrimento de outras pessoas, ou até mesmo de forma injustas, pode trazer filhos ou descendentes que são totalmente perdulários, que querem acabar com esse dinheiro, porque vê nesse dinheiro uma injustiça, vê nesse dinheiro algo que traz muito sofrimento. Então, muitas pessoas elas se tornam perdulárias por isso
E eu já vi outros casos onde a pessoa se nega a tomar esse dinheiro. Pessoas que vêm de famílias muito ricas, mas que os seus descendentes, eles têm vergonha, por exemplo, de pertencer àquela família, eles têm vergonha de saber que a família tem muito dinheiro, eles não querem que as pessoas saibam disso, e pessoas que se negam a fazer uso também desse dinheiro. Também, muitas vezes, acontece isso. Atrás tem questão de compensação, né, de equilíbrio de troca com injustiças. Sim, isso eu vejo acontecendo com frequência. A Geisa tem uma pergunta. Sim. Geisa, você consegue falar no microfone? Você quer falar ou prefere que eu leia? Posso falar. Eu pergunto no caso de exclusão de filhos, tá? Porque, vou falar de uma situação pessoal, eu fui excluída pela família do meu pai, né? Porque, no caso, o meu pai, eu sou uma filha fora do casamento, né? E o que poderia acontecer, na verdade, eu quero a visão para mim, não o que pode acontecer com isso, eu já vi que vai haver uma compensação, mas eu fico preocupada agora comigo. Olha, você já vive essas dores, né? O que pode acontecer é com outras pessoas também assumirem essas dores em sua homenagem. Porque você já vive essa exclusão, você já vive essas dores. Então, o que pode acontecer é que outras pessoas lá do outro lado agora vivam exatamente ou se sintam exatamente como você se sente, né? E essas pessoas, ao viverem isso, elas inconscientemente estão dizendo a você: você pode não ser vista, mas nós tivemos. Não só nós tivemos, como nós te amamos. Obrigada. Então você pode ter certeza que alguém lá do outro lado sofre por você. Sofre em sua homenagem. Porque ama você. Você jamais é desapercebida. Você tem direito de pertencer. E esse seu direito, ele é honrado por alguém. Então você nunca duvide desse amor. Esse amor e esse vínculo estão sempre presentes. Mesmo que por hora você se sinta à parte. Mas você tem direito. Você tem um lugar e você é vinculado a todos e todos são vinculados a você. Por amor. Mesmo que essas pessoas não estejam conscientes desse amor. E esse amor se expressa através, provavelmente, de sofrimento, de sensação de solidão, de sensação de se sentirem não pertencendo também, mesmo que lá essas pessoas pertençam. Entendi. Obrigada. Imagina, obrigado a você de compartilhar algo assim. Mais alguém, Larissa? Sim. A Elizabeth. Elizabeth, você quer ler a sua pergunta? Você quer fazer a sua pergunta ou quer que eu leia? Eu não estou vendo a Elizabeth aqui. Eu vou ler, então. Muita gratidão. Desde criança, sofri, agora mais amena, de uma alergia na pele e fui muito excluída por causa disso. Agora se repete em meu filho, hoje ele tem 22 anos. Se eu olhar para meu eczema, meu filho se cura? Gratidão. E a Aika fala que está muito emocionada com a resposta, agradece e compartilha o que acontece na família dela. Nós é que agradecemos as pessoas que trazem as suas questões e que se expõem aqui.
voltando para essa última questão. Sim, se ela olhar para essas questões da pele dela, esses eczemas, o que isso representa, esse filho pode também ficar em paz com isso, pode desaparecer. Eu conselhei muitas pessoas com psoríase, que são feridas, dermatites profundas, que não têm tratamento ou cura pela medicina tradicional. E quando a gente constelou isso, a gente viu a que isso estava ligado, ao sofrimento de muitas pessoas no passado. E foi incrível quando essas pessoas foram vistas no passado. É emocionante de ver o sofrimento delas e emocionante também a gratidão delas serem vistas nesse sofrimento, no quanto elas tinham sido prejudicadas e excluídas. E também emocionante de ver a cura dessas pessoas que tinham psoríase, de passar um tempo e desaparecer totalmente essas eczemas, essas feridas que as pessoas têm, especialmente nas articulações. Ou seja, a gente sabe que a psoríase e muitas dessas questões de pele é uma manifestação de sofrimento, de pessoas que foram injustiçadas. Em muitos casos, essas injustiças, elas machucaram tanto essas pessoas, são pessoas que têm tanto ódio, que chegam no nível de desejar maldição, sabe? De trazer maldição para aquela outra pessoa, para aquelas pessoas que a prejudicaram e para aquelas famílias. E então, o que a gente observa é que muitas doenças chegam no nível de maldição mesmo, das pessoas desejarem o sofrimento dessas pessoas que se beneficiaram e desses familiares dessas pessoas que se beneficiaram às custas de prejuízos, humilhações muito graves no passado dentro do sistema. Então, eu já tratei de muitas doenças de pele nesse sentido, né? Então, essas marcas que surgem no corpo não surgem à toa. Elas são a manifestação de algo muito importante que quer ser visto e que quer se manifestar, seja por exclusão, seja por desequilíbrios. Então, sim, ajudar o seu filho nessa situação significa você começar a olhar com amor para essas marcas no seu corpo, porque essas marcas no seu corpo com certeza significa dores de alguém, marcas profundas de alguém no sistema que sofrem e continuam sofrendo por algo, né? É a manifestação desse sofrimento. Que quando não se olha numa geração, outros assumem isso na próxima geração. Obrigado pela pergunta. Ela fala, muito obrigada, Renato, realmente mexeu algo aqui. E aqui também. Eu tenho dermatite atópica, desde criança, minha irmã também. E eu estava com a lesão de dermatite desde o início de 2016, somente no final do ano passado que curou a lesão. Então, mexeu muito aqui também, eu agradeço muito. Uhum. Imagina. Obrigado também de compartilhar, Larissa. Até me desconcentrei aqui. Complementando, Renata, minha mãe também sempre teve muitas alergias a vida toda. Uhum. Sim, isso é a manifestação de algo. Ninguém tem isso à toa. Culminou no que a gente está sabendo. A Marisa Lucas tem uma pergunta, Renato.
Claro, pode perguntar, Maria. Claro, pode perguntar, Maria. A Marisa pergunta se hemangioma também. O hemangioma, sim, é uma marca, é uma manifestação que muito provavelmente, embora eu nunca tenha tratado de um hemangioma, mas provavelmente isso é uma marca, uma manifestação de dinâmicas sistêmicas dentro da família. Sabe, muitas vezes quando uma pessoa está doente, as pessoas olham para a doença dessa pessoa como se isso fosse algo que pertencesse a ela, como se fosse um indivíduo, ou até mesmo como se ela tivesse um azar. Isso, isso é uma forma muito limitada de compreender o que é saúde, ou do que é sintoma, ou do que é doença. Não existe um doente, existe uma família doente, existe um sistema que quer expressar algo, existe uma sociedade que força a compreensão de algo. E tudo isso se manifesta dentro de uma pessoa ou de mais que uma pessoa dentro da família. Então, olhar para um indivíduo é um equívoco. Não existe um indivíduo doente. Existe uma família que roga, que deseja um movimento profundo de cura e que se manifesta através de uma pessoa. Portanto, quando nós vamos olhar para uma pessoa que tem um sintoma, uma doença, eu não olho para essa pessoa, eu olho através dela e desse sintoma para algo muito maior a qual essa doença ou esse sintoma está a serviço. Então, quem cuida o ajudador que olha para a pessoa como indivíduo, ele está perdendo a chance de encontrar a cura ou a verdadeira origem da manifestação desse sintoma ou dessa doença. Então, olhar para um sintoma é olhar para algo muito maior. É a porta, como eu disse, é um portal. Toda doença, todo sintoma é um portal, seja para o inconsciente, seja para o sistêmico, ou seja para o coletivo. E quando eu quero me livrar disso, eu estou perdendo a oportunidade de não só ampliar a minha consciência, mas de curar ou resgatar pessoas excluídas ou curar um movimento profundo da família. E mais do que isso, eu estou perdendo a chance de compreender a vida, de compreender como a vida se manifesta, de como a vida expressa esses movimentos profundos de crescimento, de desequilíbrio dentro da sociedade. Então, a saúde não é um acaso. A saúde não é uma sorte, né? Assim como as doenças ou sintomas não é um azar ou algo do qual nós devemos nos livrar. Ela é um portal, ela é um canal, é uma possibilidade de movimento, de cura, de transformação, de autoconhecimento e de integração de algo maior, seja de nós com a família, ou seja de nós em relação à sociedade, ao coletivo, ao universal. Bom, nós acabamos que fomos hoje falar de saúde. Bom, a gente flui com o que está, com o que é. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Mais uma pergunta aqui no chat, a Tânia pergunta: e sobre problemas nos dentes, dores, inflamações constantes? E a Luciana está falando: adorei, pode continuar. Eu vou responder isso com um caso que eu ouvi.
uma pessoa, ela tentava fazer implantação de dentes e ela não conseguia, ela perdeu vários dentes e ela tentava fazer implantação. E nenhuma dessas implantações firmavam, ou seja, o corpo dela rejeitava todas esses implantes. E foi se constelar se tinha alguma coisa por trás disso. E o que se revelou na constelação, que o número de dentes que a pessoa tinha implantado e que o corpo rejeitava estava relacionado ao número de abortos que essa pessoa tinha feito. Isso se revelou claramente. Ou seja, sim, os nossos dentes, eles manifestam também não só as nossas histórias, mas podem manifestar histórias do nosso sistema. Todo o nosso corpo. Nós somos a manifestação disso. Se considerarmos que o sistema é algo vivo e que vem de muitas e muitas gerações, quando nós entramos nesse sistema, nós somos a manifestação disso tudo. E os nossos descendentes também. Bom, Larissa, você tem uma pergunta? Você falou que tinha uma pergunta. Eu acho que eu tive tantas respostas hoje, Renato, que eu nem lembro mais qual era a pergunta. Ok. Mais alguma pergunta? Nós já terminamos o nosso horário, mas mais alguma última pergunta? Ou alguém quer fazer algum comentário? O Geraldo fala que tem uma. Eu vejo aqui que o Lucas está com a mão levantada. A Tânia agradece, Renato. E a Patrícia Belda pergunta: toda doença é boa, né, Renato? Exatamente. É assim que deveríamos olhar. Cada vez que surge um sintoma, uma doença, deveríamos sorrir para isso e dizer: uau, época de mudança, época de transformação, época de consciência, movimentos a caminho. Então vamos lá, vamos ver se podemos responder mais alguma pergunta. Geraldo, você tem uma pergunta também? Tenho. Tem. Oi, Geraldo, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Então, Renato, eu há 16 anos atrás, eu tive uma pequena discussão com a minha ex-esposa e aproximadamente uns 20 dias depois eu sofri um infarto e de lá para cá minha pressão nunca foi normal. Inclusive, eu acabei de aferir aqui agora, ela está, por exemplo, agora... ela nunca foi normal, foi uma pressão sempre alta. Tá? 183 por 122. Esses dias atrás eu tive um problema nas costas e eu fui no hospital por causa disso. Eles não queriam me liberar por causa da pressão. Minha esposa teve que ir lá e enfim. Faço o tratamento normal. A minha cardiologista pede todo quanto é tipo de exame. E toda vez não é feito nem exame, é uma CPI da minha matéria. E todas as taxas, todas normais, nada além disso. Tem alguma relação com essa discussão anterior, alguma coisa assim? É possível? Eu perguntaria a você o seguinte: nessa discussão que você teve lá com ela há muitos anos atrás, ou quando a princípio surgiu tudo isso, é uma pergunta que eu vou fazer, mas não para você me responder. Para você fazer para você. Nessa conversa, nessa discussão, a pergunta que eu faço é: você se negou a reconhecer algo a ela? Você foi injusto com ela? Você se sentiu culpado? Então, todas essas são perguntas que te permitem olhar para o que aconteceu com você a partir disso.
Certo. Então, essa é a dica para você. Obrigado. Obrigado. Para nós. Mais alguém? Uma última, porque já passamos bastante do horário. Lucas, você consegue... Vou abrir seu microfone, tá? Tem muito compartilhamento aqui no chat e a Marilis disse que tentou enviar uma mensagem, mas não sabe se você consegue ver, Renata, a mensagem que ela te mandou. Eu não estou lendo as mensagens, porque senão eu me distraio muito. Uhum. Eu fico deixando que você me ajude com isso, Larissa. Tá bom. Lucas, você consegue falar? Acho que ele não está com o microfone Tá funcionando. vendo? Aqui tá falando tudo. O grupo Agora, tá... a gente está te ouvindo. Você tinha levantado a mão? Depois o Renato corta, joga tudo no Alô? com o material. O que que faz? A gente está te ouvindo. É a Eliane que está falando? Eliane? Renato, acho que não vai acontecer a pergunta. Talvez na próxima semana. Ok. Bom, acho que a gente para por aqui, né? Já passamos quase 10 minutos do nosso horário. Eu quero agradecer a Cristiane pela leitura, quero agradecer a todos pelas perguntas, e não só pelas perguntas, por aqueles que compartilharam questões íntimas aqui no grupo. Muito obrigado a todos, gente. Bom descanso, boa noite, e devolvo a palavra à Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Todo mundo aqui falando que está emocionado. Muita gratidão. E até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.